Buenas chicos, vamos a empezar una clasecita más de espanhol. E aqui pessoal, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino o espanhol que você realmente vai falar na tua próxima viagem. O espanhol realmente falado pelos hispanos, ou aquele espanhol de la calle, el espanhol de la calle que vas a usar. Então é o espanhol de verdade que você realmente vai falar. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês nessa aula aqui sobre o maior erro que os brasileiros cometem. Então é aquele erro que, é batata, todo brasileiro confunde e muito, que é o uso do muy e do mucho. Então tem muita gente que mistura tudo. E essa confusão toda acontece porque no português a gente só tem uma maneira de dizer muito, né? Que é o muito e não tem outra forma. A gente sempre usa o muito. E no espanhol já não, no espanhol tem duas formas de se dizer, que é o muy e o mucho. Então aqui, vocês têm que ficar bem de olho para não usar errado, tá? Porque tem muita gente que fala, mas é muito parecido, eles vão me entender, não preciso ficar me preocupando com esse tipo de coisa. Mas não é bem assim, né, gente? Então, se vocês estão aqui dispostos a aprender um outro idioma, porque apesar de tudo o espanhol é um outro idioma, é muito parecido? Sim, é muito parecido, que bom, né? Mas é outro idioma e a gente tem que aprender a usar, tem que aprender a falar de acordo com as regras desse idioma. Então, nada disso de ficar falando, eles vão me entender, pode ser assim mesmo. Bora aprender esse outro idioma, que é muito parecido. E essa semelhança entre o português e o espanhol, se você souber estudar, se você souber usar isso a seu favor, você acelera e muito o teu aprendizado. Muito, muito, muito. Você consegue aprender um idioma novo em 6 meses e falar realmente, conversar realmente. Agora, se você não sabe usar essa semelhança, o que acontece? Você acaba falando errado. Você acaba falando e falando errado o tempo todo. Então tem que ficar muito de olho nisso e aproveitar essa semelhança entre os dois idiomas. Dado o recado aqui, bora para a nossa aula, que é para vocês aprenderem a usar o muy e o mucho. Vamos começar aqui. Tem muita gente que nem sequer sabe que existem essas duas formas de se dizer muito. Mas sim, no espanhol tem essas duas. E a gente vai começar com o muy. Quando que a gente usa o muy? Esse muy é sempre usado quando a gente quer dar ênfase a uma característica. Então, toda vez que a gente vai dar uma característica a alguma coisa, a gente vai colocar o muy antes. Aqui eu separei alguns exemplos para vocês. Esse primeiro aqui. Las ruínas mayas son muy famosas. Famosas é uma característica, porque elas são famosas. Então, você não vai dizer, são muito famosas. Isso, gente, escuto demais, demais, demais de brasileiro. Não existe esse uso do muito antes de características. Então, é sempre o muy. Então, las ruínas mayas son muy famosas, certo? Outra coisa. Es muy fácil escalar montañas cuando se adquiere prática. Então, é muito fácil, é muito fácil. Então, a característica de alguma coisa é fácil. É fácil cocinar, é muito fácil cocinar. É muito fácil escalar, é muito fácil caminhar. Então, tudo isso, esse fácil é uma característica da atividade que você está fazendo. Então, sempre vem um muy antes, certo? A próxima aqui. La paella española es muy conocida. Essa aqui dá muita confusão, porque esse conocida, a pessoa acaba confundindo com o verbo conhecer e já vira uma bagunça. Mas é uma característica da paella. Então, é muito conhecida. O que a paella é? Conocida, então, muy. Então, la paella española es muy conocida, de acordo? E aqui, se você quer fazer um elogio para alguém, se você está falando que a pessoa é muito hermosa, muito guapa ou muito bonita, aqui todos os sinônimos, você vai sempre dizer muy. Ella es muy bonita, ella es muy guapa, ella es muy hermosa. Então, é característica da pessoa. Então, o que tem de gente que vai viajar, vai para a balada
e vai tentar falar, fazer uma graça, uma cantada e falar, ah, tu eres muito bonita. Não, gente, se for para dar cantada, dá uma cantada direito, fala, elogia a pessoa direito. Então, é muito bonita, muito guapa, nada de muito bonita, tá? Porque é uma característica da pessoa. Então, a próxima vez que você for falar isso para alguém, lembra e usa o muito. De acordo? Então, aqui, outros usos que é muito também, muito comum, que é quando você vai falar de uma comida, né? Porque você saiu com um nativo, foi numa viagem, a pessoa tá te apresentando um prato daquele país. Isso é muito comum, né? Então, saiu para viajar e vai conhecer aquele prato típico. E a pessoa vai te perguntar, a ti te gostou? Pois sim, está muito rico. Não é muito. Este é rico no sentido de saboroso, de gostoso. Está muito rico. Pues este platillo está muy rico ou esta comida está muito rica. Então, muy, sempre usa muito. Esse exemplo da comida eu acho que é o erro mais clássico dos brasileiros. Falar muito bueno. Também não existe. Está muito bueno. Pues esto está muy bueno, esto está muy rico ou esto está muy sabroso. Mas independente do elogio que você vai fazer para a comida, no caso, se você achar bom, né? Vai que você provou alguma coisa que você não gostou, mas é sempre o muito, para dar essa ênfase, tá? Então, é sempre o muito. E aí, o que acontece? A gente vai entrar pro próximo uso, que é o uso realmente do muito. O muito, ele é sempre usado para objetos. Vamos pensar dessa forma, sempre usado antes de objetos. E ele, ao contrário do muy, se eu falo que, por exemplo, pues este viaje estuvo muy rico. Ou el viaje, então é a viagem, então a gente está falando no singular. Então, muy é no singular e pronto, acabou. E aí, se a gente está falando de outras coisas, como por exemplo, pues las chicas son muy bonitas. Então, ele não tem plural, não tem gênero. Então, não é muis, nem muias. Não existe isso. É sempre muy. Independente se você está usando alguma coisa no masculino, no feminino, está tendo várias pessoas ou várias coisas. Não, é sempre muy. Ao contrário, é o mútil. Já o mútil, a gente tem essa diferença, que a gente vai poder dizer mucha, mucho, muchas e muchos. Então, tem diferença de gênero e de grau. Então, tem diferença de plural e singular e se é feminino e masculino. Isso existe no mútil. E as pessoas também esquecem disso, tá? Esquecem e acabam conjugando, usando ele totalmente errado. Aqui eu separei alguns exemplos para vocês, para ficar mais fácil de entender agora o uso do mútil. Vamos pegar o primeiro aqui. Tienes muchos amigos. Tienes muchos, porque aqui a gente tem que combinar o mucho, porque agora a gente está falando de amigos, então tem que ser muchos. Tienes muchos amigos aqui em Brasil, por exemplo. Então, sempre você coloca esse muchos, tá? Aí a gente vai entrar aqui. Em Ciudad de México, há muchos bares. Então, muchos bares, certo? Então, a gente está combinando o plural e o gênero. Em Caribe, há muitas playas bonitas. Então, são playas. Las playas são muitas. Então, muitas playas bonitas, tá? Vai concordando aqui com o gênero, se é no feminino, e com se são muitas praias, então também vai o S no final. Muitas. Eu tenho muitas coisas que fazer, então eu tenho muitas coisas para fazer. Então, esse aqui é um exemplo muito legal. Eu tenho muitas coisas que fazer. Então, presta atenção que é que fazer, né? Aqui no espanhol também muda um pouquinho a estrutura da frase. E esse é o uso do mucho. Vocês conseguem perceber a diferença quando eu preciso colocar uma característica, como, por exemplo, famosa, conhecida, bonita? Tudo isso é característica, isso são os adjetivos, né? E aqui, a hora que eu tô falando de coisas, como, por exemplo, amigos, bares, playas, então são coisas, são objetos, algo mais palpável, não são características.
Então, las playas son muy bonitas. Aí, beleza, você vai usar o muy. Ou então, hay muchas playas. Você tá vendo que a gente muda totalmente o significado? E muda totalmente o uso desse intensificador, né? Porque desse muito que a gente fala do português. Então, tem que ficar bem de olho como é que você tá colocando aí no meio da frase, o que você tá querendo dizer, e para você realmente poder usar corretamente o muy e o mucho, tá? E aqui a gente vai para mais um exemplo, que esse aqui é bem legal, que esse é muito hispano usa, que é algo realmente para você dar ênfase. Você dá muita ênfase naquilo que está acontecendo. Então, você pode usar esse mucho para dar ênfase no que você quer dizer. Por exemplo, algo assim, que te duele, porque te duele assim no fundo da alma. Então, te duele mucho. Então, te duele no fundo del alma, te duele mucho. Então, esse mucho no final é algo de intensidade. Igualzinho em novela mexicana que a gente sempre tira sarro por aqui. É algo muito intenso, algo extremamente exagerado. Então, me duele mucho el pecho. Então, me duele mucho. E aí, se você vai falar alguma coisa para a pessoa que você gosta daquela pessoa, então, no espanhol você pode dizer te amo ou te quiero. E esse te quiero, você vai poder dizer o seguinte: ele dijo que la quería mucho. Então, ele falou que para ela, então, ele dijo que la quería mucho. Ele gostava muito dela. Então, esse exagero, essa ênfase, aqui você vai usar o mucho no final das frases, sempre mucho. Outra coisa que eles falam demais, você vai escutar muito hispano falando, é quando você vai se despedir da pessoa. Você vai se despedir dela e ela, pues adiós, cuídate mucho. Esse se cuida que a gente fala para as pessoas, geralmente que a gente tem mais contato, que é mais próximo, se cuida e tal. Cuídate mucho. Então, cuídate mucho. Pode ser que você escute sem o mucho, pues cuídate. Mas quando é um hispano assim, raiz, que gosta de ter um negócio mais exagerado, mais intenso, pues cuídate mucho. Então, esse mucho vai no final da frase, dando ênfase no que a pessoa está te falando, para você se cuidar. E, é claro, tem o clássico do clássico, pues te amo mucho. Te amo mucho. Te quiero mucho. Então, toda essa ênfase que a gente dá fica aqui com mucho no final das frases, tá? Aqui ficou claro para vocês essa diferença quando a gente usa o muy, quando a gente usa o mucho? Sem confusão? Essa primeira parte aqui ficou clara? Porque ainda tem alguns detalhezinhos que eu quero ainda passar para vocês. Então vamos lá, vamos fazendo um teste aqui. Se eu vou dizer para vocês, pues, a mí me gusta, o que vai no final? A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Se você está terminando a tua frase aí, então você está dando ênfase no que você gosta com a palavra mucho no final. Ou se você está falando de características, então, pois la niña es muy inteligente. Então, a criança, a menina, é muito inteligente. Esse muito, agora, porque inteligente é uma característica, vai vir o muy. Pois la niña es muy inteligente. De acordo? Então, aqui vamos para um detalhezinho que é um pouquinho mais sutil, que precisa de um pouco mais de atenção de vocês. Essas são as duas regras básicas aqui para você usar o muy e o mucho. Então, muy antes de características e o mucho vai vir com um objeto. É algo mais quantitativo, que você consegue contar. E o mucho também é usado no sentido de dar ênfase. Então, vamos para o próximo, para a quarta etapa aqui, que é esse mucho antes de tempo. Então, por exemplo, começou a chover mucho antes de que salieran de casa. Começou a chover. Então, esse começou a chover é no sentido de antes, esse mucho antes. Esse antes tem a ver com o tempo. Se é antes ou é depois. Então, aí você vai usar mucho. Então, aqui é mucho sem muchas, mucho, sem S, sem gênero, nem nada.
Então, começou a chover muito antes de que salieran de casa. Então, aqui, a gente vai usar sempre antes, você coloca o muito. Se a gente for falar depois, sigue o mesmo, segue a mesma regra. Muito depois de salir de la fiesta, yo la encontré. Então, muito depois de salir de la fiesta. Então, é muito depois que eu saí da festa. No português, a gente quase não usaria esse muito, né? Esse muito depois. É mais no sentido, bem depois que eu saí da festa, eu encontrei com ela. Esse não tem como a gente encaixar esse bien depois. Não funciona em espanhol. Hay que utilizar el mucho. Então, mucho después que salí de la fiesta, pues la encontré. Então, o antes e o depois dá essa noção de tempo e você sempre vai usar mucho. Vamos para outra duplinha aqui, que eu gosto de chamar. A próxima é aqui, deixa-me ver, maior e menor. Não sei se vocês sabem usar exatamente esse maior e menor, mas é bom a gente começar explicando o que é no espanhol. Toda vez que a gente fala, pues, mi hermana es mayor que yo. Então, a minha irmã é mais velha, não tem nada a ver de ser maior de altura. Maior, toda vez que você fala esse maior, é em relação à idade. Isso é uma pegadinha que o pessoal costuma errar muito. Então, se eu quero falar que ela é maior realmente, pues mais alta. Ella es más alta ou ella es más bajita. E se agora eu falo de idade, aí eu vou usar maior e menor. Então, pois eu tenho uma hermana menor. Então, eu tenho uma irmã mais nova. Não que ela seja menor de altura. E se ela for menor de altura e mais nova, pois eu tenho uma hermana mais bajita que eu e eu tenho uma hermana menor que eu. Então, assim que a gente usa aqui no espanhol, tá? E toda vez que a gente vai usar esse maior, a gente pode dar ênfase. Ela é muito mais velha. Então, muito mais velha. Pues mi tía es mucho mayor que yo. Então, esse mucho dando ênfase, porque ela é muito maior. E apesar de maior ser uma característica, né? Que eu falei para vocês aqui na primeira regra. Toda vez que é uma característica, maior, esse maior de mais velha é uma característica da pessoa. Mas aqui é uma exceção, tá? Então, fica de olho, porque é muito maior. Pois minha tia é muito maior que eu, então ela é muito mais velha do que eu. Ou, por exemplo, mi sobrino é muito menor que eu, pois ele é muito mais novo do que eu. Então, nesse caso, usa muito, tá? E aqui, outra coisa também que usa quando a gente vai falar de coisas que são grandes. Apesar de grande ser realmente uma característica, algo pode ser grande ou pode ser pequeno, mas é uma exceção também. Eu sou muito mais grande, isso eu uso demais. Então, eu sou muito mais grande. Ficou horrível, né? Se a gente traduzir no pé da letra no português, fica horroroso. Eu sou muito mais grande, até porque esse mais grande a gente não usa no português, mas no espanhol tá correto. Então, eu sou muito mais grande que minha sobrina. O pues este piso es mucho mejor que aquel otro. Então, este piso é muito mejor. Mejor também é uma palavrinha que você sempre vai usar com mucho. Não é muito mejor, nem me sale. Mucho mejor, mucho más grande. O entonces, pues, mucho después, mucho antes, sempre usando esse mucho. De acordo? Então aqui, pessoal, vocês têm esses usos do muito e do muito. Presta bastante atenção, porque como no português a gente só tem muito e pronto, e acabou, é assim que a gente fala, então é muito mais velha, tem muitos bares, e a gente não se atenta para diferenciar o uso desse muito e muito. É extremamente importante que vocês consigam assimilar tudo isso, toda essa informação para ir usando da maneira correta. Então, a primeira regra básica aqui para a gente fazer uma revisão é que o muy é sempre usado antes de característica.
Então, vamos pensar ali no México, até no canal saiu o vídeo do México esses dias, vamos focar nesse exemplo. Então, las ruínas mayas son muy famosas. Então, toda vez que é uma característica, vamos lembra dessa frase, las ruínas mayas son muy famosas. E com essa frase você já pode até treinar o R, né? Ruínas famosas, e não esquece que o som do O é bem fechadinho, não é famosas, famosas. São muito famosas, sempre muito. E aqui a gente vai pegar, vamos pegar mais um exemplo, vamos usar o México de novo, aqui. Aqui, tienes muchos amigos aqui em la Ciudad de México. Então, você tem muitos amigos. Então, amigos é uma coisa contável, né? Então, você consegue contar ali quantos amigos você tem. Então, você vai usar muchos. Tienes muchos amigos aqui em la Ciudad de México. Então, vamos focar nisso. Ruínas mayas são muito famosas e tienes muchos amigos aqui em la Ciudad de México. Tá? Então, aqui você já consegue lembrar dessas duas regras principais. E aí, a gente tem a que eu particularmente acho mais fácil, que é lembrar desse exagero latino, essa coisa que você tem que intensificar, dar muita ênfase no sentimento. Eu te amo mucho. Eu te quiero mucho. Ou a mim me duele mucho. Me duele mucho. Então, esse é sempre essa ênfase, tá? Para vocês lembrarem dessa intensidade do muito. E é sempre mucho. E não tem muchas e nada disso. É mucho e pronto, acabou. E aqui vamos lembrar desses conjuntinhos aqui. Antes e después. Então, sempre mucho. Pois mucho antes ou mucho después. E aqui, maior, menor, também a mesma coisa. São essas palavrinhas que você tem que lembrar. Maior, menor. E aqui, mais grande. Mais grande é muito usado, gente. Esse uso no espanhol é o tempo todo. Eu viro e mexo, eu falo errado no português, pelo costume de falar o mais grande, tá? Isso aqui é mais grande. E não usar o maior, que a gente usaria do português. Mais grande, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu respondo para vocês. Deixa eu ver aqui. Se vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Eu deixo aqui no IGTV e também vai pro YouTube, pro canal do YouTube. Buenas noches. Estou assim, muito, bueníssimo. Então, pessoal, aqui você já tem esse maior erro disparado de todos os brasileiros que eu já escutei, tanto em viagem como em aluno. Esse é um dos maiores erros que nós brasileiros cometemos, tá? Então, presta bem atenção nesse uso. A live vai ficar gravada para vocês revisarem e realmente começarem a prestar atenção quando vocês escutarem música. Isso é muito legal. Pega uma música que você gosta e leia, pratique a pronúncia, igual a gente já viu na primeira aula. Pratica bastante aquela pronúncia e vê o uso do muy e do mucho. Vocês vão começar a reparar, isso aqui é uma característica. Isso aqui é uma coisa que dá para contar. Isso são amigos, são amores, então isso aqui eu coloco mucho. Muito bacana esse exercício para vocês irem memorizando aos pouquinhos, porque com o uso fica muito mais fácil de vocês lembrarem. Então, cada vez que vocês prestam atenção no que está acontecendo, essas aulas aqui de quinta-feira é para isso, para vocês saberem no que tem que prestar atenção a hora que vocês estiverem em contato com o espanhol. Assisti uma série, ela falou mucho. Peraí, dá um pause ali e vê o porquê que ela falou mucho. Não é para assistir simplesmente sem aprender, sabe? Sem prestar atenção. Essa é uma das coisas que as pessoas mais fazem errado. Em vez de aproveitar aquele tempo que você tá ali, relaxando, para poder aprender ao mesmo tempo, o pessoal meio que desliga, sabe? Então, fica em off, só ali, não tá nem prestando atenção, tá fazendo mil coisas enquanto tá assistindo a série ou escutando a música. E o que vai fazer vocês realmente aprenderem é pegar essas dicas aqui que eu tô passando na quinta-feira para vocês e encontrar o uso disso, no caso, na aula de hoje, encontrar o uso do muy e do mucho dentro das músicas, dentro das séries, e aos pouquinhos você vai conseguir usar. Certo, pessoal?
Então, até semana que vem para nossa próxima aula.